Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem Super Intensivo, aula 2, Universidade Federal do Paraná. Sério, Super Intensivo, aula 2, Universidade Federal do Paraná, aula 1 você já teve. Está aqui no canal, uma anterior a esta. Se você não assistiu, assista. São 3 textos maravilhosos. O primeiro falando sobre Neil Armstrong, o segundo foi uma tirinha e o terceiro uma biografia dos pais do ex-presidente Barack Obama. 3 textos assim com testes maravilhosos. Nós explicamos teste por teste, mostrando o modus operandi ou know-how, como pensa o elaborador das provas da Universidade Federal do Paraná. E nesta aula 2 veremos mais 2 textos um pouco mais longos. O primeiro é muito atual, mas antigo ao mesmo tempo. Por que muito atual, mas antigo ao mesmo tempo? Atual porque o tema é o meio ambiente, a tua relação com o ambiente, que vai ser sempre atual. E por que antigo? Porque antigo, super, é do tempo da somatória. Daí o Jomar pegou os testes e fez uma adaptação para o que está acontecendo agora na Universidade Federal do Paraná. Questão de A, B, C, D e E. Questão de 1, 2, 3 para escolher 2, 3, 4, 5 alternativas de um grupo de alternativas dadas e verdadeiro ou falso. Então fizemos adaptações para que você encontrasse o ambiente familiar na hora de fazer a sua prova. Mas ele era do tempo da somatória, super. Quando era 01, 02, 04, que mais? 08, 16, 32 e 64. Você escolhia as alternativas corretas, somava, colocava o número e é ali que você tinha a sua pontuação para ver se você passava ou não passava. Naquela época ainda não tinha tal da segunda fase, era de uma vez só, de primeira, super. Daí eu fiz adaptações, ficou muito legal, então o texto 1 é antigo, mas o tema atual. E o texto 2 é bem atual. Os textos são muito legais, os testes muito bem elaborados, você vai gostar, vai aprender muito e vai ficar excepcionalmente bem preparado para quando fizer a sua prova. Você vai entrar direto nessa, super. Vai entrar sem preocupação nenhuma, vai gabaritar a prova de inglês. Correto? Mas não deixei vocês na mão, não deixei mesmo. Aqui na descrição do vídeo, nós temos aquele PDF com tudo que você precisa, com os espaços para anotar aquela palavrinha que você não conhecia e que agora vai acrescentar ao seu acervo de palavras importantes em língua inglesa. Anotações para você utilizar mais tarde na realização dos testes e assim por diante. Então tudo vai ter nesse PDF que você já deve estar aí imprimindo para começar a aula já anotando um monte de coisinhas, verdade? E mais abaixo, super, mais abaixo, você tem aqueles linkzinhos sobre o tema dos textos apresentados da aula anterior, Subintensivo aula 1. Apresentamos aí vários vídeos relacionados a Neil Armstrong, relacionados à cidade em que ele nasceu, em Ohio, Wapakoneta, relacionado a Barack Obama e assim por diante. E nesta aula 2 apresentaremos vídeos sobre ecologia, sobre meio ambiente e também sobre um esquema muito interessante de um rapaz lá da Virgínia. Ele fez um esquema que ele ganhou um prêmio numa super feira que tem lá no estado dele. E que, não vou fazer um spoiler aqui não, mas é um texto bem legal, bem bacana. E vamos colocar muitos vídeos relacionados a câncer no pâncreas e métodos e também palestras que ele deu, para que você fique bem informado. Tudo em inglês, para que você realmente possa ficar insuperável. Realmente vai ser um super rapaz, uma super moça que estarão assim dominando totalmente qualquer situação em qualquer área da língua inglesa. Beleza? Podemos começar? Então vamos começar. Ele está bem aqui. Global warming. Global warming você conhece, aquecimento global, está bem aqui, super. Aquecimento global. Algumas pessoas adoram aquecer globalmente o planeta. Harmful, ou seja, prejudicial to health, ou seja, o aquecimento global é prejudicial à saúde ou não é prejudicial. Note aí as ilustrações, as imagens todas relacionadas a isso, né?
É a pessoa ali preocupada com a saúde, em cima na esquerda, embaixo de um lado verde, do outro lado totalmente deserto, que parece que vai ser o futuro nosso, igual ao de Marte. Que mais? Daí nós temos ali uma pessoa tentando curar o planeta, dando uma vacina para acabar com essa pandemia de ignorância que o nosso planeta está repleto. Vamos iniciar? Vamos. Is global warming harmful to health? É o aquecimento global prejudicial para a saúde? Você sabe que harm significa mal. Sabe que full é cheio. Full, harm. Cheio de mal, harmful, prejudicial. Você já viu essa palavra, essa expressão muitas vezes antes. Ela vai continuar aparecendo, texto após texto. Iniciando. Today, few scientists doubt. Ou seja, atualmente, hoje em dia, hoje, poucos cientistas doubt. Não pronunciamos aí o B. Duvidam. The atmosphere is warming. Que a atmosfera está aquecendo. Poucos duvidam. A maioria sabe que está aquecendo. Mas temos aí um número enorme de pessoas que se auto-intitulam cientistas, pesquisadores e assim por diante, que duvidam e espalham aí uma série de fake news e informações erradas com relação ao bem-estar do nosso planeta, com relação ao nosso ambiente. Existe, acredite, existe. Por isso, tudo você tem que filtrar com muito cuidado e que tem que ter a informação também, tá? Most also agree. Alguns também concordam that the rate, a taxa of heating, de aquecimento, heat, calor, heat, aquecer, of heating, de aquecimento, após qualquer preposição, vindo um verbo, virá com ing, present continuous, is accelerating, and that is consequence of this temperature change, desta mudança de temperatura, could become increasingly, cada vez mais super. Increase é aumentar, increasingly, cada vez mais disruptive. O que vem a ser esse tal de disruptive que nunca aconteceu antes em texto nenhum nosso aqui. Seria desagregador, desmanchador, desagregador, destruidor, desagregador, 1, 2, 3 vezes. Isto é disruptive. Even high school students, mesmo alunos do ensino médio, can reel off. Outra expressão diferente, anote aí no seu PDF. Reel off significa mostrar, postar, elaborar, pesquisar, mostrar para você, exibir e assim por diante. Some projected outcomes. Outcomes, temos aí resultados ou consequências. Muito importante também. The oceans will warm. Vão aquecer ou aquecerão. And glaciers. O que é glaciers? Geleiras. Will melt. Vão derreter, will melt, vão derreter, causing sea levels to rise. Os níveis do mar vão se elevar, rise, tá? Se elevarem. And salt water to inundate settlements, ou seja, e a água salgada vai inundar todas as colônias, todas as cidades, todos os vilarejos à beira-mar. Por mais que o prefeito gaste para as próximas eleições para colocar areia e pedra e deixar tudo bonitinho ali na orla, o mar vai se elevar e vai comer tudo aquilo também, tá? Então, settlements, comunidades, vilarejos, cidades, principalmente litorâneas, neste contexto. Along with low-lying. O que vem a ser low-lying? Níveis baixos, coast, em costas baixas. Então, naquelas costas em que você tem montanhas, você tem serras, você tem terrenos mais altos, o mar chega ali e para. Acaba com a praia, mas bate ali no morro e fica ali paradinho da Silva. Agora, em cidades litorâneas, como eu falei, que são, como ele diz aqui, low-lying coasts, costas mais baixas, costas ao nível do mar, realmente o estrago vai ser muito grande. Meanwhile, the regions suitable. Suitable vai ser o quê? Apropriadas for farming, para você plantar, para você criar animais, para você aproveitar a terra, tirar o fruto da terra, tá? Não vai ser mais possível. Will shift. Vão ter que se mudar para uma outra área em que o plantio seja necessário, seja apropriado e assim por diante. Primeira tela, aí está. Anotou tudo? Se não anotou, pode pausar, anotar e continuar. Segunda tela, super.
Yet, entretanto, conjunção, você sabe disso. Less familiar effects, ou seja, efeitos menos familiares que você não está assim tão acostumado, could be equally detrimental, pode ser igualmente detrimental. O que é detrimental? O que é esse detrimental? Bom, apareceu muitas vezes, apareceu 3 vezes em provas do antigo Cefet. Apareceu na UEM, já apareceu anteriormente em outra prova da Federal, aparece com uma certa constância, assim, bastante cruel, em provas de Rio e São Paulo. Detrimental significa o quê? Prejudicial. Guarde isso. Às vezes até você ouve em séries. Notably, computer models predict, ou seja, preveem, that the greenhouse effect, efeito da Casa Verde. O que vem a ser o efeito da Casa Verde? Você não entendeu o que é o efeito da Casa Verde? Super. Greenhouse Effect, eu acho que você já viu lá no Fundamental. E também no médio. Significa efeito estufa. Aqui no Brasil chamamos de efeito estufa. Em língua portuguesa, efeito estufa. Em inglês é Greenhouse Effect. In other climate alterations, it induces, que ela induz. Will expand, vai expandir, the incidence and distribution of many serious medical disorders, ou seja, de enfermidades, de doenças, desajustes médicos, ataques à saúde, assim, terríveis, cada vez mais sérios. In some places, em alguns lugares, the number of deaths, o número de mortes, related to heat waves, relacionados a ondas quentes, ondas de calor aquecidas que vão derreter glaciers, ou seja, geleiras. Ondas de calor is projected to double by 2020, lá por 2020, que já passou. Então acham que vai dobrar e realmente dobrou. E você vê o estrago que está fazendo em nosso clima, em nossas cidades e assim por diante. Prolonged heat can, um calor prolongado, um aquecimento prolongado pode. Moreover, além disso, conjunção. Enhance, outra palavrinha que eu chamo a atenção, significa intensificar ou aumentar ou melhorar e assim por diante, dependendo do contexto. Guarde bem, porque ela reaparece com uma frequência muito grande. Então, enhance, intensificar, production of smog, ou seja, poluição. And the dispersal of allergens, ou seja, alérgenos. Sabe o que é, né? Causam alergias assim por diante. Both effects have been linked, têm estado ligados to respiratory symptoms, ou seja, efeitos respiratórios. Segunda tela aí prontinha para você, dá uma olhadinha se tem alguma palavrinha que você não anotou e gostaria de anotar. Pause, anote e vamos para a terceira. Disease, doenças. Related, nossa, related não tem aparecido com muita frequência. Tem aparecido transmitted, mas related não. É uma palavrinha nova, assemelhe super, que é retransmitida. Transmitiu uma vez e retransmite, em efeito, digamos assim, bastante dominante, relacionado a dominó. Inventei isso agora, assim, efeito dominó, efeito dominante, que praticamente, realmente, você vai ter uma mesma coisa aí. O efeito dominó, ele vai ser dominante, porque vai se expandir cada vez mais. By mosquitoes, such as malaria, dengue fever, ou seja, a nossa preciosa dengue, que nós guardamos com tanto carinho aqui no Brasil, que nós fazemos questão que ela aumente cada vez mais, porque o país aqui é bem diferente dos demais. Yellow fever, febre amarela, and several kinds of encephalitis, ou seja, encefalite, are among those eliciting. O que vem a ser esse tal de eliciting? Provocando the greatest concern, preocupação, as the world warms, à medida que o mundo, que o planeta vai aquecendo cada vez mais, até ficar igualzinho a Marte. Daí vai ter um outro planeta cheio de humanos, quem sabe, se alguém plantar alguma sementinha nesse outro planeta, que vai ficar olhando assim para a Terra lá em cima. Que planeta é aquele lá? É um planeta vermelho, o planeta Terra? Tem alguém morando lá? Vamos mandar naves espaciais para ver se a gente acha alguma coisa. Daí você vê um planeta deserto totalmente, só rocha, só calor. E de repente eles veem um vaporzinho d'água. Ah, existe água, existe água. Vimos um sinal de vapor aqui.
Da mesma forma como fazemos com Marte, vão fazer com a gente futuramente. É só continuar esse desregramento, esta situação assim inconcebível que nós estamos vivendo atualmente. Some models project that by the end of the 21st century, ou seja, modelos previstos, projetados para o final do século XXI, ongoing warming, ou seja, um aquecimento contínuo. A expressão ali ongoing, que eu não destaquei, significa contínua. Se você não conhecia, anote-as no seu PDF. Will have enlarged, ou seja, aumentar, the zone of potential malaria transmission from an area containing 45% of the world's population to an area containing about 60%. Então, vai aumentar a malária de 45% para 60% em questão de extensão. Barbaridade. O pessoal, pelo jeito, é louco por malária. That news is bad. Muito péssimas notícias, né? Indeed, com certeza. Considering that no vaccine, nenhuma vacina, is available, está disponível, and that the causative parasites, ou seja, os parasitas que causam tudo isso, are becoming resistant. Eles estão se adaptando aos medicamentos, estão se adaptando às vacinas, estão ficando cada vez mais amigos dela, né? Até se mais vacina, eu amo vacinas. Vê se pode. To standard, ou seja, padrão, drugs, as drogas padrões que tem por aí para combater todas essas coisas ruins. Further, além disso, global warming will provavelmente, elevate the incidence of waterborne disease, doenças, tá? Transmitidas pela água. Olha a expressão, waterborne disease, doenças transmitidas pela água. Including cholera, a cause of severe diarrhea, que nós todos conhecemos. Mais uma tela aí que terminamos, dá uma olhadinha nas palavrinhas que você viu, aquelas que eu anotei aí, aquelas que eu não anotei, não citei, se tiver mais alguma aí, coloque nos comentários que chega até o Jomar e nós respondemos imediatamente. Que mais, super? The consequence of global warming may not all be bad. Pode assim não ser tão mal. Tem coisas boas? Como assim? Very high temperatures, temperaturas muito altas em hot regions, regiões quentes, may reduce snail populations, ou seja, pode reduzir a população de caracóis. Mas do que isso influi para o bom ou para o bem? Which have a role, um papel em transmitting schistosomiasis. Conhecia essa expressão? Schistosomiasis é como se pronuncia extossomose em inglês. Schistosomiasis, a parasitic disease. High winds, ventos assim enormes, fortíssimos, may at times, às vezes, disperse pollution. Hotter winters, ou seja, invernos assim mais intensos, in normally chilly. Áreas frias may reduce co-related heart attacks and respiratory ailments, ou seja, e doenças respiratórias. Então, invernos assim mais aquecidos um pouco, não aquele inverno brabo de arrebentar, aquele que é um inverno, mas ao mesmo tempo não é inverno, vai beneficiar isso. E entretanto, novamente uma conjunção, overall, ou seja, em geral, the undesirable effects of more variable weather are likely, provavelmente, to include new stresses and nasty, que vem a ser esse tal de nasty, desagradável surprise, that will overshadow. Eu sei que shadow é sombra. O que é overshadow? Uma super sombra? Um novo super-herói na praça? Ou seja, ofuscarão. Ah, faz sentido. Any benefits. Mais uma tela. Terminamos. Vamos agora aos testes. E esses testes você não precisa pausar, tá? O Jomar conta tudo. Número 1. According to the first two paragraphs, de acordo com os dois primeiros parágrafos of the text, do texto, it's correct to say, é correto dizer o quê? Salt water, água salgada, of the oceans, dos oceanos, may flood, podem inundar some coastal areas if glaciers melt, se as geleiras derreterem. Falei sobre isso?
falei e li. Está bem ali, ó. Glaciers will melt, causing sea levels to rise. O prefeito vai gastar e não vai adiantar. Vai perder as eleições da mesma forma. And salt water to inundate settlements along many low-lying coasts. Ou seja, locais em que você vai ter cidades litorâneas onde a gente corre em dezembro e só volta em fevereiro. Que mais? Computers have been used, têm sido usados, to help predict, para ajudar a predizer ou prever the results of climatic ou climatic change, ou seja, mudança de clima. Olha lá, computer models predict that the greenhouse effect, assim por diante. Então o computador vai fazer aquelas simulações em desenho animado para você ter uma ideia assim mais clara, já que eu te contando você não acredita. Quem sabe você vendo nas simulações feitas pelo computador, através do computador, você acredita que a coisa é realmente muito grave. Que mais? The greenhouse effect may be harmful, pode ser assim, cheio de mal, prejudicial to human health, para a saúde humana. Pode? Pode, está escrito aí, ó. The greenhouse effect and other climate alterations it induces will expand the incidence and distribution of many serious medical disorders. Ou seja, desajustes, doenças em relação à nossa saúde, em agressão à nossa saúde. 2. According to the last two paragraphs, de acordo com os dois últimos parágrafos of the text, do texto, it's correct to say, é correto dizer que, número 1, both dengue fever, a nossa amada dengue, que todo mundo gosta, ninguém quer se livrar dela, and yellow fever are transmitted by mosquitoes. Diz isso? Diz. Disease-related, retransmitidas by mosquitoes, such as malaria, dengue fever, yellow fever, and several kinds of encephalitis. Beleza? Global warming may have some positive consequences. Pode ter algumas consequências positivas? Como assim? Eu li isso. Very high temperatures, temperaturas muito altas, in hot regions, regiões assim muito quentes, may reduce snail populations, ou seja, reduzir as populações de caracóis. E no que isso traz benefícios? Which have a role, um papel, in transmitting or relaying schistosomiasis, ou seja, ixtossomose, a parasitic disease. High winds may at times disperse pollution. Que mais? Global warming may lead to reduction of schistosomiasis. Que palavrinha mais chata, né? Como inventaram já e não deveriam ter inventado. Em inglês tem uma pronúncia, português tem outra, francês nem imagino como seja em francês. Em grego, então, sai de mim. The consequence of global warming. Transmitting schistosomiasis. Qual informação está no texto? Some negative consequences of global warming. Algumas consequências negativas do aquecimento global. Isso aí tem no texto? Tem. The consequences of global warming include new stress and nasty surprise that will overshadow any benefit. Vão assim tapar qualquer benefício que ela possa trazer. Os malefícios estarão mais presentes, sempre tomando o lugar número 1 ali do cenário, né? Of the scene. Some positive consequences of climate warming. Algumas consequências positivas do aquecimento da temperatura, o aquecimento do clima. Mesma coisa, very high temperatures in hot regions may reduce snail populations, which have a role in transmitting schistosomiasis. Eles insistem que eu repita essa palavra, a parasitic disease, e high winds, e toda aquela consequência que nós vemos aí. 3. Quais informações estão no texto? Algumas consequências negativas do aquecimento global e algumas consequências positivas do aquecimento global. Essas duas situações estão no texto. Estão mesmo?
algumas projeções feitas por computadores. Estão no texto também? Estão. Tudo isso está no texto. Computer Models Predict, Models Project e assim por diante. Tudo isso que nós já comentamos anteriormente e agora acrescentamos aí a questão do computador. 4. Quais consequências of global warming, de aquecimento global, are mentioned in the text? São mencionadas no texto. Warming of the oceans and melting of glaciers, ou seja, aquecimento dos oceanos e derretimento das geleiras. The consequence of this temperature, the oceans will warm, vão aquecer, and glaciers will melt, vão derreter. Reduction of heart attacks, redução de ataques cardíacos, associated with cold weather, associados com uma temperatura mais baixa. Olha lá, reduce cold-related heart attacks and respiratory ailments, doenças. Quais consequências o aquecimento global é mencionado no texto? Dispersão ocasional da poluição. Também isso. The consequence of global warming, high winds, ventos assim fortíssimos ou mais elevados, may at times, às vezes, dispersar a poluição, levar tudo lá para o Japão. Que mais? De acordo com a sentença, some models project that by the end of the 21st century, para o final do século XXI, ongoing warming, um aquecimento que vai ser contínuo. Eu citei para você, ongoing é contínuo. Will have enlarged the zone, vai aumentar a região de transmissão da malária de 45% para 60%. É correto afirmar o quê? A zona potencial de transmissão de malária tende a atingir até o final desse século uma área contendo 60% da população mundial. Que coisa! Mas super amigo, minha super amiga, nós temos aí Jack Andraka, ou Jack Andraka, ou Jack Andrika, ou Jack Andrika. Não, é Jack Andraka. Realmente ele é um rapaz aí nessa situação, nesta ocasião em que pegaram o prêmio que ele ganhou devido ao trabalho, a pesquisa que ele realizou na área de tentar estabelecer um reconhecimento de situações cancerígenas de pâncreas, tá? Fazer um teste para diagnosticar se a pessoa tem câncer de pâncreas ou não. Tivemos aí várias pessoas boas que o câncer de pâncreas levou, entre elas temos aí Steve Jobs, que foi uma pessoa aí que revolucionou o planeta, e não era alien, era do planeta Terra mesmo, né? Mas fez modificações aí marcantes que nós usamos os produtos. Não está aqui o produto, está lá embaixo dele todos os dias. E a Federal colocou esta premiação dele como texto e fez questões assim muito legais. Tem lá, Tim Googles his way to new cancer testing method, um novo método para testar se a pessoa tem câncer ou não. Vamos lá? Tim Googles his way, ou seja, ele vai no Google para achar um método, para descobrir um método, pesquisar um método que vai diagnosticar câncer com uma facilidade maior, uma rapidez maior e muito mais barato. Então ele faz isso usando o Google como fonte de referência. Daí o título Tim Googles. O Googles aí é um verbo. His way to new cancer testing method. 15-year-old high school student Jack Andraka likes to kayak. Ele gosta de caiacar para lá e caiacar para cá, em todos os canyons lá dos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos não cai rocha em cima do caiaque nem em cima do barco, só aqui no Brasil. 15-year-old high school student Jack Andraka likes to kayak and watch the US television show Glee. Será que ele sabe que já acabou? And when time permits, quando o tempo permite, he also likes to do advanced research.
pesquisa bem avançada in one of the most respected cancer laboratories in the world. Um dos laboratórios mais famosos, mais respeitados, que fazem pesquisa no câncer no mundo, in the world. Jack Andreyka took home, levou para casa, levou para casa um baita prêmio. Top Science Fair, numa feira de ciência que é muito top. Honors this year for the development of a cancer testing method found to be 168 times faster, mais rápido, tá? 26,000 times cheaper, 26 mil vezes mais barato, and 400 times more sensitive, 400 vezes mais sensível, than the current, o atual gold medal standard, o atual que é padrão medalha de ouro. Vamos repetir? Vamos! Ele é 168 times faster, 168 vezes mais rápido. 26,000 times cheaper, 26 mil vezes mais barato. And 400 times more sensitive, 400 vezes mais sensível que o atual padrão medalha de ouro. O cara realmente deve ser muito bom. No final aí desta aula, deste vídeo, quando eu coloco aqueles links para outros vídeos, vou colocar um monte de links de palestras dele, comentários dele, entrevistas que fizeram com ele e assim por diante. Além da emoção que ele teve, uma emoção assim sui generis, quando recebeu o prêmio. Vocês vão ver que o rapaz realmente é muito emocional, tá? Mas acabou a tela 1, vamos para a tela 2. His work was impressive enough to earn, para ganhar. The Maryland High School student não é da Virginia Super, é lá de Maryland. Maryland e Virginia são dois estados que estão side by side, estão lado a lado. Bem na fronteira deles que fica o Distrito de Colômbia, ou seja, Washington, a capital. High school students, a total of 100,500 in grants. Prize at the 2012 Intel Science Fair. Nossa, 100 mil dólares. Multipliquei pelo valor do dólar, é grana pra caramba. Já dá para comprar uma casa num daqueles condomínios que tem casinha igual, uma ao lado da outra, que o brasileiro gosta tanto. Even more impressive, ainda mais impressionante, is the source, a fonte. Ele acredita for much of his success, para o seu sucesso. O Google. Ele diz que foi ao Google. Diz ele, I definitely could not have done this research. Eu não poderia ter feito essa pesquisa and projeto without the use of the internet. Sem o uso da internet. Andreyka told BBC News in an interview, numa entrevista published this week, publicada esta semana. Coloquei essa entrevista lá num dos links na descrição do vídeo aqui embaixo, depois do link do PDF, tá? Diz lá, I basically went to Google and was looking up, pesquisando cancer statistics, ou seja, quando você pesquisa em internet, pesquisa em livro, pesquisa em enciclopédia, a expressão que você usa para esse tipo de pesquisa é look up, tá? Also looking at a bunch, um punhado, of different documents unlike single wallet. O que é single wallet? De parede única. Carbon nanotubes. O que vem a ser carbon nanotubes? Você já viu isso aí em Química Super. Seria alótropos de carbono in pancreatic cancer biology. He told the BBC. Segunda tela, prontinha. Se você não anotou alguma coisa, pause e anote. He also said that the method he created detects pancreatic cancer, ovarian cancer and lung cancer, e também câncer de pulmão. Não é só para câncer no pâncreas, é para quase todos os tipos de câncer, pelo menos os mais importantes, os mais que aparecem por aí, os mais incidentes, que seria ovarian cancer and lung cancer. All in their early stages, nos estágios iniciais. Quer dizer, deixou passar, a coisa fica mais difícil. Where you have possibly a 50%. Aquele PC que está ali é percent. Survival rate, taxa de sobrevivência. Andreyka was able to find enough information using search engines
Search engines são mecanismos de busca. Mecanismo de busca, search engine, podemos citar como exemplo o Google, que é o mecanismo de busca. And free online science papers to invent his procedure, which is now being hailed. Está sendo assim saudado as revolutionary by the American Cancer Society and science publications around the world. The test uses a method similar to that of a diabetic testing strip, ou seja, uma tira de teste para ver se você tem diabetes ou não. With a dipstick sensor, ou um sensor de vareta, that can test either blood or urine for the presence of mesothelin in the body, a chemical known to be a biomarker, ou seja, um biomarcador, um marcador biológico, que vai atestar se você tem o problema ou não, for early stage, ou seja, estágio inicial de pancreatic cancer. Anotou? Última tela deste texto, segundo e último texto também, 2 textos longos, né? Então, realmente, apenas 2. Um terceiro aí você não aguentaria. As Forbes reports, que é aquela revista que fala dos milionários, this method could also affect how other types of cancer are diagnosed and treated in the future. Andreyka has filed, ou seja, registrou, for a patent for his work with the help of lawyers from Johns Hopkins University, uma super universidade que recebe milhões de milionários para pesquisar câncer, where he conducted his thesis for the project. Pathology professor Dr. Anirban Maitra. Esses nomes em inglês, se você quer saber como pronunciar corretamente, não é em curso de inglês que você aprende. Você vai no YouTube e lá você acessa um vídeo dessa pessoa e vê como ela é chamada, como é que pronuncia um nome e sobrenome, que são nomes aí estrangeiros diferentes, não é um John Smith, não é uma Mary Brown qualquer. Então, realmente é importante para você pronunciar corretamente, dizer corretamente o nome, essa pesquisa no YouTube. Ouve, opa, é assim, beleza, aprende tudo mais e toca a vida adiante. Was the only doctor, o único médico, out of 200, em 200 que ele pediu, that Andreyka had contact to give the eager, o ansioso young student led access at Johns Hopkins, que é essa baita universidade, esse baita hospital de pesquisas, to conduct his science fair project, para realizar seu projeto para a Feira de Ciências. Que mais, super? You're going to read about him a lot in the years to come. Você ainda vai ler sobre ele muito nos anos que vão estar por aí, que vão acontecer. Dr. Maitra told the Baltimore Sun in May. What I tell my lab is, think of Thomas Edison, o que inventou a lâmpada, and the light bulb, e a lâmpada elétrica. This kid is the Edison of our times. Esse garoto é o Edison, o Thomas Edison dos nossos tempos. There are going to be a lot of light bulbs coming from him. Muitas lâmpadas surgirão deles, ou seja, muitas descobertas, muitos projetos interessantes para a humanidade virão através dele. Vamos aos testes. Eu faço. Você observa e aprende. Consider the following statements about Jack Andreyka. Andreyka invented a new testing procedure for pancreatic cancer. Óbvio, né? Está bem aí. Como que ele é? Ele é 168 times faster, 26 times cheaper and 400 times more sensitive than the current gold medal standard. He won, ganhou, the grand prize at the 2012 Intel International Science Fair, na feira de 2012. Está aí também. Earn the Maryland High School student a total of 100,500 in grants, concessões, prêmios em geral, and prize at the 2012 Intel Science Fair. Pode ser justo, fair também pode ser feira. Andreyka is a high school student in the state of Maryland, USA. Acabamos de dizer que não é de Virgínia, como pensei, era de Maryland. Olha lá. The Maryland High School student. Qual declaração acima? Qual delas estão corretas? 2, 3 e 5.
Check the correct alternative according to the text. Qual alternativa está correta? Science publications around the world acclaim the new cancer testing procedure. Publicações do mundo inteiro, eles aclamam, elogiam os novos procedimentos de teste criados por Jack Andreka. Olha lá. Which is now being hailed, saudado as revolutionary by the American Cancer Society and science publications around the world. O mundo inteiro fala a respeito. De acordo com o texto, Jack Andreka thinks, ele acha, the internet desempenhou a very important role, um papel muito importante in his research, na sua pesquisa. Olha lá. I definitivamente, could not have done, não poderia ter feito this research, esta pesquisa and project, e projeto, without the use of the internet, sem o uso da internet. Said, he had used online search engine Google to study about cancer. Diz que ele usou o Google para estudar sobre o câncer e daí descobrir o método. I basically went to Google. Eu fui no Google. Pesquisei lá. And was looking up cancer statistics. Somente 1 e 2 corretas. Identifique a alternativa correta de acordo com o texto. Jack won, ganhou, around, por volta de $100,000 in prize and grants, por volta de $100 mil. Foi por volta? Foi. 100.500 é por volta, tá? Não foi assim 100 mil exato, foi por volta de 100 mil, 100.500. Federal pegando de novo. Super amigo, super amiga. Então assista aí os videozinhos que colocamos aqui nos comentários, na descrição do canal, para que vocês possam ter acesso a mais vocabulário e educar a audição aí em língua inglesa. Aqui ao lado já devem estar aparecendo, né, mais 4 indicações aí, para que vocês possam realmente ficar muito antenados em relação ao seu preparo para a Universidade Estadual. Não, Universidade Federal do Paraná. Estadual também é legal, super. Universidades públicas estaduais são muito legais, elas fazem pesquisa também. Mas aqui é direcionado à Universidade Federal do Paraná. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye, bye!